Virou notícia. Bem, minha gente, nós estamos de volta. Temos agora 11 horas e 20 minutos, 11 horas e 20. Esta é a Rádio Cidade FM. Eu sou Francisco Correia e a meu lado está aqui o meu parceiro de bancada, o cara que divide comigo a bancada da notícia de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, onde o radiojornalismo é levado a sério. Nós aqui fizemos notícia de uma forma diferente. Estilo punk, onde nós conversamos, né, e não inquirimos. Nós, na verdade, não sabatinamos o nosso convidado. A gente conversa de uma forma simples, de uma forma amena, de uma forma em que o nosso convidado se sinta à vontade, e é isso que nós oferecemos aqui aos nossos convidados, um ambiente agradável, um ambiente em que as pessoas que são convidadas a vir à Rádio Cidade realmente se sintam como estando na sua própria casa. Bom dia, Altemir, saudações ao amigo, seja bem-vindo. E eu vou pedir novamente, né, vou abusar da sua boa vontade, pedindo que o amigo apresente os nossos convidados. Saudações. Saudações, senhor Francisco, saudações ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aí no programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. E embora o programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, seja pouco conhecido, nós estamos o tornando muito conhecido, por trazer pessoas do calibre do qual é esta pessoa que está aqui do meu lado. Ontem à noite eu já tive o prazer de elogiá-lo de várias maneiras, mas assim, é sempre um prazer estar perto de uma pessoa que tem um carisma muito grande, né? Teve um evento do União Brasil aí no sábado, eu estava presente, e me chamou muito a atenção enquanto outras autoridades estavam lá na tribuna, sentados, pensando ou conversando. O senhor José Fortunati, com a sua humildade, sua simplicidade, estava entre o povo, caminhando entre as arquibancadas, cumprimentando as pessoas, conhecidas ou não, mas sem fazer distinção de quem seja elas, e de uma forma geral, cumprimentando todo mundo. E eu queria perguntar para o senhor José Fortunati, primeiro, seja bem-vindo à nossa humilde emissora. Como o senhor se sentiu, senhor José Fortunati, sendo tratado daquela forma, que até eu tive dificuldade de chegar perto do senhor, eu tive que lhe abraçar pelas costas, né? Como o senhor se sentiu naquele momento tão assim, ovacionado, tão... Sendo reconhecido, né? Sendo reconhecido. Qual o seu sentimento naquele momento? Bom dia, Altemir, bom dia, Francisco, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É uma grande alegria retornar a Santa Cruz e retornar a esta emissora que é aberta, transparente, democrática, que faz um jornalismo diferenciado, não tenho dúvida nenhuma, e que vem, consequentemente, ocupando cada vez mais um espaço no coração, obviamente, do povo de Santa Cruz e da região como um todo. Então, é muito bom estar com vocês novamente. Respondendo à tua indagação, Altemir, é o meu jeito. Quem me conhece sabe que, historicamente, eu sempre gostei de lidar com as pessoas, de ter uma relação aberta com as pessoas, de não me encastelar. Não é porque a gente assume uma ou outra função, porque a gente é um pouco mais conhecido do que outras pessoas, que a gente deva menosprezá-las. Ao contrário, eu estava numa convenção partidária, com mais de 1000 pessoas presentes, e era meu, e como ex-prefeito de Porto Alegre, era, na verdade, minha função, era minha obrigação estar recebendo a cada um com muito carinho. Por isso circulei, sim, pela Câmara de Vereadores, cumprimentando a todos, muita gente que eu não conhecia, mas todos eles me recebendo também pessoalmente, com muito calor humano, com muita alegria. Eu quis dar a eles, a todos, as minhas boas-vindas, para que se sentissem em casa, para que realmente participassem de forma ativa de uma atividade que foi esplêndida, emocionante, vibrante,
que foi o nosso encontro. Então, é o meu jeito, quero continuar sendo assim toda a minha vida, porque eu acho que a vida é feita de relações. A vida é feita de relações entre seres humanos. E os seres humanos com suas diferenças, e temos que respeitar as diferenças, todo mundo com suas qualidades e defeitos merecem todo o nosso respeito. É isso aí. E eu tava numa dificuldade, mas esse cara aí, eu tenho que dar um abraço nesse cara, tenho que dar um abraço. Eu tive que furar uma fila lá e dar um abraço pelas costas, mesmo daí eu só mostrei minha cara, oi, tudo bem? Fiquei muito feliz, Altemir, porque nós já havíamos nos encontrado aqui em Santa Cruz, e tinha estado aqui, depois não tínhamos mais tido contato direto, só via o WhatsApp, o famoso WhatsApp. Então foi muito bom te reencontrar no sábado lá em Porto Alegre. É isso aí. E o que chama a atenção, eu quero também opinar, acrescentar a essa situação, é que não é comum, né, Altemir? Eu comentava isso com o Altemir comentou o fato comigo, tipo, não é comum você ver um político ser bem recebido por todos, né? As pessoas fazerem questão de cumprimentar o político. Pelo menos na atualidade é bem complicado, né? A gente vê que o povo escolhe quem é quem, né? A quem se dirigir e em muitos casos até com medo de aparecer ao lado de alguém, né? O que não ocorre com a pessoa, com a imagem do nosso convidado José Fortunati, 2 vezes prefeito de Porto Alegre, secretário de Estado, deputado, atualmente concorrendo aí se credenciando, né, a concorrer a deputado federal. Quer dizer, existe uma história, existe um legado, né, que foi construído com seriedade, com honestidade e com competência. E é isso que faz a diferença, né, Altemir? É isso que nos chamou a atenção. Esse cara é diferente. Sabe, Francisco, que eu tenho dito que, felizmente, eu construí ao longo dos meus 46 anos de vida pública, 66 de idade, 46 anos de vida pública, uma relação muito positiva com o meu Estado. É claro, tem gente conhecida que não consegue sair nas ruas hoje, especialmente na classe política. Eu, felizmente, pela forma sempre muito transparente, e transparência sempre foi uma das minhas causas, uma das minhas bandeiras, eu sempre procurei estabelecer com a população, seja ela quem for, o principal empresário do Estado ou o morador lá da Vila Popular, eu não faço distinção. Se me convidarem para tomar um café, eu estarei tomando café na Vila Popular, estarei tomando café lá no Moinhos de Vento, em qualquer lugar. Por quê? Porque eu acho que as pessoas que merecem o respeito, independem de classe política, do gênero, independente de religião, independente do que penso, podem pensar completamente diferente do que eu penso. Mas se me convidar para um café, eu aceitarei, irei conversar, poderemos bater um papo e nós continuarmos com pensamentos completamente diferentes, mas nós temos que ouvir o que o outro tem a dizer. Porque a tolerância, que infelizmente uma parte da população, especialmente de quem faz política nos 2 extremos, está perdendo, a tolerância tem que ser resgatada. Nós temos que voltar a conversar com as pessoas, nós temos que ouvir quem pensa de forma diferente, nós temos que debater ideias, propostas, e não porque o cara pensa de forma diferente já sai o xingamento. A gente entra na rede social hoje, se alguém obviamente defende Bolsonaro porque é negacionista, se alguém defende o Lula porque o cara está defendendo um prisioneiro. Não é assim, pessoal. Nós temos que, obviamente, respeitar quem pensa de forma diferente, quem tenha outro candidato que não o nosso, porque a vida continua. Dizia ontem, no evento que nós realizamos no União Brasil, a nossa festa julina, que, aliás, foi muito gostosa, né, Altemir? Muito gostosa. Eu dizia ontem, ao final, eu não consigo compreender, ao longo dos meus 46 anos de vida pública, assim, fazendo política, com posições muito claras, Francisco, quem me conhece sabe que eu tenho posições, eu não consigo compreender como as famílias não se reúnem mais por causa da política. Não consigo compreender como amigos de infância que cresceram juntos, têm toda uma identidade, não conversem mais por causa da política. A política não pode afastar as pessoas porque as pessoas, por algum motivo, têm candidaturas diferentes, pensam de forma diferente, têm até ideologia diferente. Sim, sim. É um direito que todos nós temos que ter o nosso candidato, nosso partido político, a nossa ideologia. Mas isso não nos dá o direito
e nos afastarmos de outras pessoas que tenham outros candidatos, que tenham outras ideologias. O importante, se eu estou sendo respeitado, tenho a obrigação de respeitar quem pensa de forma diferente. Esse é o pressuposto básico. É por isso, inclusive, que eu acabei estabelecendo que eu quero ser deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal, para estar lá em Brasília e dialogando com todo mundo. Eu não tenho problema de dialogar com a extrema-esquerda ou com a extrema-direita. Precisa do diálogo, porque a partir do diálogo a gente constrói pontes, a gente constrói soluções, a gente busca soluções concretas para o país. O que não dá mais é que a gente continue com o país dividido, num sectarismo maluco, onde as pessoas não buscam as soluções concretas que a maioria da população precisa. Nós estamos aí saindo, entre aspas, de uma pandemia da saúde muito grave, nós estamos ainda com um processo recessivo na economia, milhões de desempregados, desalentados, hoje são mais de 4 milhões que não têm forças para sair de casa procurar um emprego. Então a situação é aflitiva. Se nós não dialogarmos, buscando minimamente um esforço conjunto, o país vai continuar dessa forma. Nós queremos isso? Não queremos. Essa semana foi lançada uma pesquisa que me deixou extremamente preocupado. Diz respeito exatamente à questão alimentar do gaúcho. De cada 10 gaúchos, comprovadamente, 5 não se alimentam de forma adequada. E desses 5, 2 passam fome. 2 gaúchos passam fome. Estado que é considerado a região celeiro do país, gaúchos passando fome. Então imagina o que acontece no resto do Brasil. Como é que a gente combate a fome? Obviamente temos felizmente, uma rede de solidariedade, mas não, isso é paliativo. Nós precisamos voltar a fazer com que a economia volte a crescer, gerando emprego e renda, porque esta é a forma correta de combatermos a fome no país, dando emprego para as pessoas, criando oportunidades. Isso só acontece se o Brasil voltar a se entender. É isso aí. Essa era uma das pautas que eu tinha para perguntar para o senhor, quanto deputado federal, a geração de emprego. Né? Como o senhor faz, uma forma, na sua opinião, que a gente poderia melhorar o emprego no nosso estado? Claro, até me ajudar. Com base na pergunta do Aldemir, o senhor já colocou. Um desses problemas aí, exatamente da dificuldade, da falta de empregos e com referência aí a programas sociais e de incentivo que devem acontecer, está travado, vinculado ao êxodo rural. Sem dúvida. Hoje o filho de agricultor não quer ser mais agricultor, ele não quer mais morar no campo, ele vem para a cidade. Logo está faltando mão de obra profissional no campo, na agricultura, e um acúmulo de jovens na cidade, porque todo mundo quer ser doutor. Que é um equívoco, um grande equívoco. Aliás, durante muitos anos, depois eu volto para a questão do Aldemir, durante muitos anos, o Brasil desenvolveu a seguinte tese: para que o jovem tenha êxito na vida, tem que ter um canudo universitário. Eu não tenho nada contra canudo universitário. Eu tenho 3, só para deixar claro, ouvinte. Eu não estou aqui para fazer qualquer destaque próprio, mas só quero dizer, eu tenho 3 canudos universitários, tenho pós-graduação, estou fazendo mestrado em ciência política. Então o que eu vou dizer é de alguém que com toda tranquilidade tem curso universitário e pode dizer: infelizmente, durante longo tempo, o Brasil esqueceu algo fundamental: as escolas profissionalizantes, a formação de técnicos. Na verdade, nós passamos a privilegiar e a prestigiar o canudo universitário, esquecendo que o mercado precisa de bons técnicos, formados pela educação profissional. Então nós precisamos resgatar as escolas técnicas do país. Para quê? Para que os nossos jovens possam ir para uma escola, ter uma boa formação técnica, ir ao mercado e depois, aí se desejarem, ir para a universidade. E não ao contrário. Hoje, muito universitário com canudo está dirigindo aplicativo. Por quê? Por falta exatamente de oportunidades. Voltando à tua questão, Aldemir, que é importante: como gerar emprego e renda? Como fazer com que a economia volte a crescer? Primeiro, o entendimento. Nós temos que ter um entendimento, e eu me bato muito sobre isto. Não adianta a gente achar que basta ter um presidente X ou Y que o país volta a crescer. Se não houver um entendimento da nação, se não houver um esforço conjunto para que a gente busque soluções, nós sempre teremos problemas de alguém tentando fazer alguma coisa e a outra parte combatendo. Segundo,
a União Brasil tem uma proposta muito clara no que diz respeito ao sistema tributário. O sistema tributário hoje é um cipoal, é complexo, é regressivo, ele é injusto. O sistema tributário brasileiro ele é injusto. O que a União Brasil está propondo? Que a gente implante, pelo menos em âmbito nacional, o chamado Imposto Único Federal. O ideal seria ter um imposto único do país, mas como a gente tem que respeitar a questão federativa, pelo menos do ponto de vista federal, nós estamos alinhavando, defendendo o chamado Imposto Único Federal, que seria a substituição de 11 tributos, que deixariam de onerar a mão de obra, o salário que é pago, as empresas, ou seja, nós daríamos realmente condições para que com um único imposto, com uma taxação muito baixa, nós possamos fazer com que mais gente pague tributos, com alíquota menor, isentando quem ganha até 5 salários mínimos, então isso é importante, que o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos ficaria livre de qualquer tributo, fazendo com que aí sim a economia pudesse ser retomada. Isso aí. Ótima forma. E também quanto à saúde, a gente sabe, o senhor sabe que a minha formação é saúde, né? E o que me preocupa, quem estuda o SUS, né? Eu sou totalmente a favor do SUS, mas o SUS já não é mais uma criancinha, né? Já tem 32 anos de vida, né? Foi em 1990, né? O seu lançamento, né? O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Na verdade, nós estamos com problemas na saúde como um todo. Como exemplo, nós temos uma grande falta já de médicos especialistas em vários setores. Isso é extremamente preocupante porque a população começa a deixar de ser atendida. Segundo, nós temos hoje 213 milhões de brasileiros, e desses 213 milhões de brasileiros, em função especialmente da pandemia, 170 milhões dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Então é importante que a gente tenha esse dado. Os demais dependem de convênios ou até da própria saúde privada. Bom, isso é um aspecto que nós temos que ter sempre um olhar. Eu não entro nesse choque privado-público. O importante é que nós tenhamos um bom atendimento de saúde no público e no privado. Isso é fundamental. No que diz respeito ao SUS, que seria, obviamente, minha função como deputado federal de estar em Brasília olhando isso de forma muito atenta, eu defendo o melhor financiamento do SUS. O grande problema hoje é o subfinanciamento. Por quê? Porque os recursos que deveriam chegar no Sistema Único são muito menores do que realmente chegam para potencializar a ponta. Segundo, não podemos esquecer que, infelizmente, uma chaga desse país continua presente na saúde, que é a corrupção. Nós ainda temos algumas máfias na área da saúde que operam. Não é por nada que há poucos dias atrás estourou um escândalo da saúde na cidade de Canoas, que é uma das principais cidades, segunda cidade do estado. Não é por nada que surgiram denúncias cada vez mais fortes no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos que combater a chaga da corrupção. Como é que se combate isso? Com transparência. A gente volta a temer de novo, criando instrumentos de transparência. E é possível? É possível, sim. Hoje nós temos alcance às novas tecnologias, como essa que o senhor é testemunha, né? Sou testemunha, implantei, ganhei prêmio internacional de transparência e me orgulho muito disso. O Ministério Público Federal, que é o Ministério Público Federal que investigou a Lava Jato, que investigou, enfim, continua investigando vários casos de corrupção no país, fez em 2015 e 2016, que foram os 2 meus últimos anos de governo, uma avaliação dos 5.570 municípios brasileiros. Fez uma avaliação e deu nota de 0 a 10 para esses municípios. Em 2015, na primeira avaliação, apenas 7 municípios no Brasil receberam nota 10 em transparência. Desses 7 municípios, 6 eram pequenos municípios e apenas um grande município, que era exatamente o município de Porto Alegre. Em 2016, mais municípios acabaram ganhando nota 10, mas nós conseguimos mais uma vez nota 10. Por que eu falo de transparência? Porque na medida em que a gente coloca de forma pública, em tempo real, as informações da prefeitura, como exemplo, do governo do estado, do governo federal, a fiscalização é maior, o acompanhamento é maior e a possibilidade da corrupção é muito menor. Isso eu aprendi de forma muito enfática.
Quando nós começamos o processo de transparência na prefeitura, um dos grandes desafios era a chamada abertura de dados, porque a prefeitura tem muitos dados, uma cidade com 1.500.000 habitantes, são muitos dados que tu tem em mãos. E muitos servidores não queriam abrir os dados. Não, mas a gente não pode entregar esses dados para a população. Eu perguntava, por quê? Qual é o prejuízo que nós teremos se este dado ele for colocado para a população? Como exemplo, porque ele foi o mais polêmico, a abertura dos dados de quantos servidores da prefeitura recebiam. Ah, recebi pedrada de todos os lados, o sindicato dos municipais foi para a justiça para tentar impedir, conseguiram no primeiro momento, no segundo momento nós divulgamos. E aí eu pergunto, o que mudou na vida das pessoas? Nada, do servidor público nada, mas a população sabe. Pode entrar, hoje não sei como é que está, mas na minha época entrava no site da prefeitura e dizia, ó, quanto ganha José Fortunati? O prefeito, ganha tanto. Quanto ganha o Joãozinho das quantas que é servidor público lá na área X? Ganha Y. Ou seja, essa transparência é fundamental, porque com isso o cidadão que paga o tributo sabe exatamente onde é que o seu dinheiro está sendo empregado, de que forma está sendo empregado, e óbvio, pode olhar se ele está sendo desviado. Então, é isso que nós precisamos para a saúde pública no Brasil também, para combatermos a corrupção, maior transparência. Isso aí. E a sua transparência foi tão grande, né, que o senhor, na sua gestão, o senhor fez diretrizes, né, na gestão até com participação, né, das pessoas, né. O senhor fez com que as pessoas em si participassem, né, das gestões pelas quais o senhor estipulou, né. Por que isso? Eu tenho a clara compreensão, estou na política há 46 anos e aquela história, a gente vai aprendendo com o passar do tempo, a gente erra porque naturalmente muitas vezes acha que está acertando, mas acaba se equivocando porque não tem as informações adequadas, porque só ouviu alguns técnicos que também não têm todas as informações, então acabam induzindo ao erro. É normal, mas aprendi uma coisa fundamental: quanto mais a gente ampliar o número de pessoas que opinam sobre um determinado assunto com critérios, o gestor tem maior possibilidade de não errar, de acertar. Então, no orçamento participativo, nós íamos para as vilas populares, e aí, uma coisa fantástica. Isso foi fantástico. As pessoas diziam o seguinte, mas técnicos meus da prefeitura diziam, prefeito, como é que a gente vai lá tratar com um senhor que tem lá 50 anos de idade, mas recém tem o ensino fundamental? Eu disse, bom, mas ele tem a experiência da vida, tem a universidade da vida, certamente vai nos dizer muitas coisas que a gente não aprende na universidade. E de feito, isto possibilitou que as próprias demandas da população elas fossem melhor canalizadas, não por uma decisão simplesmente de um técnico sentado na sua mesa de trabalho no escritório fechado, ou do prefeito no Paço Municipal, mas por quem vive a situação real do problema. Vou contar um caso aqui rapidamente, Altemir e Francisco, que é emblemático. O orçamento participativo aprovou a construção de uma creche, de uma escola infantil, lá nas ilhas. Nós temos ilhas que são muito conhecidas em Porto Alegre, faz parte de um arquipélago com mais de 30 ilhas, sendo que 3 delas são habitadas. Então, faltava uma escola infantil. O orçamento participativo aprovou. Tudo ótimo, fomos lá, fomos buscar a área, descoberto uma área para construir dentro da ilha, porque não é qualquer área que pode ser construída. Nós técnicos olharam e dizem, bom, a escola vai ser construída aqui. Os moradores do local disseram, não dá para construir aí. Aí a gente perguntou, por quê? Porque o terreno não é adequado para a construção, nós vamos ter problemas com a construção. Os nossos técnicos insistiram, assinaram, bom, obviamente na medida em que assinam, para fazer a licitação, tu tem que ter a assinatura dos técnicos. Fizemos a licitação, a escola foi devidamente construída, 2 anos depois a escola estava com rachaduras profundas e tivemos que reconstruir o prédio em outro lugar. Então mostra que a sabedoria popular de quem vive o problema, de quem está no local, de quem obviamente quer colaborar, ela tem que ser levada em consideração. Ela pode não dar a palavra final, porque a palavra final sempre é do prefeito,
mas ouvir esta população com seu conhecimento é um aprendizado constante. Eu posso garantir isso com os meus 46 anos de vida pública. Parabéns, essa humildade, essa simplicidade. Aproveitando o tempo, né, Altemir? Só faltam 15 minutos e nós temos um programa de igreja ao meio-dia, né? Aproveitar a estada aqui do Zé Fortunati no nosso programa, na Rádio Cidade, que nos orgulha demais recebê-lo sempre. É sempre um prazer muito grande, né, Altemir? Recebê-lo aqui entre nós. O que eu gostaria aqui de perguntar ao Zé Fortunati é com referência à sua candidatura, né? Perfeito. Com referência à sua candidatura, aproveitando que o amigo está aqui já na condição de pré-candidato e se sabe, Fortunati, de que a concorrência é muito grande, né? A concorrência é muito grande, independentemente do cargo político hoje. E os questionamentos também da comunidade, a população, ela passou a conhecer política e ela está bastante exigente, né? Então, aí vem algo que eu entendo ser favorável ao candidato Zé Fortunati. Histórico dele, né? A vida pública dele, né? É um cara que... Não. A gente não tem conhecimento nenhum de algo que pode ser apontado. Ninguém tem pedra, né? Para tirar em Zé Fortunati. Isso lhe dá uma tranquilidade de ter êxito na sua candidatura, ou mesmo com todo esse histórico, com esta vida política elogiável, com o trânsito livre em todos os partidos, em todas as siglas, em toda cidade que chega, é o ex-prefeito de Porto Alegre, é o cara aquele, papapá, não sei o quê. Mesmo com tudo isso, o senhor entende que é necessário manter parcerias importantes em todos os municípios? Francisco, tu levantas uma questão fundamental. O processo eleitoral é um processo complexo pela sua própria natureza. O fato da legislação eleitoral, depois de 2018, impor o fim das coligações, ou seja, os partidos não podem mais fazer coligações para apresentar candidaturas a deputado estadual e federal, acabou exigindo que cada partido lançasse o máximo de candidatos para buscar o quociente eleitoral, tanto para candidaturas a deputado estadual e deputado federal. Então, temos hoje muitos candidatos, tanto à Assembleia Legislativa quanto à Câmara Federal, em função desta situação. Segundo, nós não podemos ignorar de que existem candidatos que têm um poder econômico muito grande. Os atuais deputados federais têm uma estrutura muito forte. E é contra essas estruturas que eu estou competindo. Eu que não tenho mandato, não tenho estrutura, enfim, quem me conhece sabe que vivo com a minha aposentadoria, mas tem alguma coisa que ninguém me tira, que é exatamente o fato de ter 46 anos de vida pública, um trabalho sério e reconhecido em todo o estado. Tenho orgulho de poder andar em Porto Alegre de cabeça erguida, vir a Santa Cruz andar de cabeça erguida, as pessoas virem me cumprimentar, respeitando a minha história. Podem até não concordar comigo pelas minhas ideias, poderão até não votar, mas me respeitam. Então esse para mim é um legado que eu não abro mão, que eu acho que é um diferencial que eu estou apresentando para a sociedade gaúcha. É natural, o fato de ser conhecido e ser respeitado não significa que as pessoas irão votar em mim. Por isso, as parcerias são fundamentais. Aqui em Santa Cruz, esta parceria ela tem crescido de uma forma que me deixa muito feliz, porque até alguns meses atrás eu não tinha nenhuma relação política com Santa Cruz, eu vinha sempre a Santa Cruz como indivíduo, já tive lá atrás realmente relações políticas muito fortes, mas com o tempo fui perdendo, porque virei prefeito de Porto Alegre, as relações foram mudando, mudei de partido e, consequentemente, essas relações se perderam. Mas agora, com a formação do União Brasil, eu acabei encontrando aqui em Santa Cruz realmente uma turma fantástica. Tenho dito isto, não estou dizendo aqui pela primeira vez, digo isto realmente para reconhecer o trabalho do presidente Décio, do nosso vereador Kleber, enfim, do Altemir, dos nossos parceiros, do Carlos, ou seja, são parceiros que estão demonstrando que querem realmente fazer do União Brasil um partido diferenciado, aberto, democrático, tolerante, que se prepare não somente para as eleições de 2022, mas que discuta a própria
sucessão de municipal, se preparando para 2024, mas acima de tudo discuta as questões concretas que preocupam o cidadão de Santa Cruz. Isto me deixa muito feliz porque eu tenho encontrado uma ressonância muito forte. O que eu tenho dito? Eu não quero que esta parceria, de forma alguma, exista somente para 2 de outubro de 2022, que é a data das eleições do primeiro turno. Eu quero que esta seja uma parceria constante, consistente e longínqua, para que eu continue vindo a Santa Cruz em 2023, 2024, 2025 e assim por diante. E esteja defendendo os interesses do povo de Santa Cruz lá em Brasília e aqui da região, lá em Brasília, exatamente como deputado federal, abrindo portas, defendendo os interesses, fazendo um debate propositivo. Então, estas parcerias são fundamentais. Por quê? Por mais que as pessoas conheçam, vou dar um exemplo muito claro, Francisco, me conheço em Santa Cruz, mas eles acabaram votando, o senhor Altemir, disseram, olha, vota no Fortunati, eu conheço, e então as pessoas confiando no Altemir, acabarão votando. Carlos Eduardo, no vereador Kleber, e assim por diante. Se esses me indicarem, orientarem o voto, certamente quem os conhece por terem as relações do cotidiano, é isso que fará a diferença e é por isso que eu farei votos em Santa Cruz. É isso aí. A resposta vem de encontro, né? O que a gente realmente esperava e pensa. Estamos agora 11h51, quero deixar uma última pergunta para o Altemir, mas não posso deixar de fazer essa pergunta ao nosso convidado, ao Zé Fortunati, até porque certamente muitos o têm perguntado por aí, e eu acredito que, como gaúcho bagual que é, né, ele não vá pular do cavalo, não vá fugir da resposta também. Pelo menos comigo foi assim, né? Comigo foi assim. O Carlão aqui sabe muito bem, eu fui presidente do PCdoB. Perfeito. Fui presidente do PCdoB em Veracruz, fui candidato a vice-prefeito de Veracruz pelo PCdoB, numa parceria com o Democratas, né? E com o PDT na coligação. Mas me frustrei, né, com a Manuela. Eu tenho 20 fotografias aí com a Manuela, né? Com toda a equipe dela, aquela turma toda ali de Porto Alegre, Paulão e companhia, né? Pessoal que era daquele grupo ali, né? Mas me frustrei com ela justamente porque ela pensou nela e não pensou no partido. Então, quer dizer, você trabalha, você entra em um partido com um pensamento, com uma ideologia, né? Ela deixou de fazer uma chapa, de lançar integrantes do partido a nível de Estado, e com o total de votos que ela sempre fez, 500, 400, 500 mil votos, poderia puxar 3 ou 4 junto com ela, né? Preferiu se coligar com outros partidos, entrou ela só e o rapaz esse aí de Caxias do Sul, né? E o radialista lá, meu colega, que entrou uma vez com ela, e não, que ela apoiou também, e não tentou fazer uma coisa legal. A pergunta é, porque saí do partido, migrei para outros, hoje não estou em partido nenhum, não entro mais em partido. Eu trabalho para o homem, eu acredito nas pessoas. Deixei de acreditar em sigla partidária. Mas não mudou o meu pensamento. Não mudou. Eu tenho uma ideologia. A minha ideologia, ela é de esquerda. A minha ideologia, ela é de esquerda. Eu venho de partidos de esquerda. Mas mudou a forma de eu ver como a coisa tem que acontecer. Perfeito. Entendeu? É isso que eu quero lhe perguntar. O senhor também veio de um partido de esquerda. Migrou para outros partidos, hoje está no União Brasil. A pergunta é o que aconteceu comigo. Mudou a sua ideologia, mudou o seu pensamento ou não? É uma forma mudou a forma de eu ver como a coisa tem que acontecer, independentemente de sigla. É por aí? Por aí, Francisco. O que é importante, eu tenho dito, eu não sou escravo de partido. Exato. Eu sou defensor de ideias. Já me respondeu. É isso. O que as pessoas têm que compreender? Fortunati, tu mudou de partido. Sim, qual é o problema? Não importa a sigla que eu esteja. Partido não governa, não faz lei, né? O homem, o que importa é como eu tenho me comportado, meus preceitos, meus valores, as minhas teses que eu tenho defendido ao longo do tempo.
Muita gente ficou surpresa, porque eu estou na União Brasil desde o início do ano e agora teve um grande ato estadual contra a privatização da água, que é a privatização da Corsã e do DEMAI. E eu estive presente. Então, eu disse, Fortunati, União Brasil não é a favor disso, não. União Brasil é feita por pessoas. Eu quero deixar claro, em primeiro lugar, que eu não sou contra qualquer privatização, mas a água é um bem essencial, a água é um bem fundamental. Está provado no mundo, eu tenho estudos sobre isso, é um assunto que eu estudei muito, que muitas cidades importantes do mundo que haviam privatizado estão reestatizando. Como exemplo, Berlim, na Alemanha, Paris, na França. Mas vou dar um outro detalhe, Francisco, para mostrar como é importante que a gente vá em busca de dados, para não ficar dizendo, olha, tem que privatizar de qualquer jeito. Eu faço a seguinte pergunta para quem está nos ouvindo. Qual é o grande país liberal do mundo, que tem a economia mais aberta do mundo, que é indiscutivelmente hoje o grande país capitalista do mundo? Estados Unidos da América. É fácil responder isso. Lá, obviamente, o liberalismo econômico atua no cotidiano. Pois bem, pasmem então, Francisco e Altimiro. Nos Estados Unidos, 87% da gestão da água está nas mãos do Estado. E apenas 13% está nas mãos da iniciativa privada. Mais um detalhe que o estudo mostra. Quem mais paga caro pela água nos Estados Unidos são exatamente a população que tem água privada. Então, como valor, meu valor, eu continuo sendo contra a privatização da água. Então não é questão de ser de esquerda ou de direita, a questão é ter valores e perceber quais as políticas que realmente acabam sendo interessantes para quem mais precisa delas. Eu sou ardoroso, acabei de responder para o Altimiro, defensor do SUS. Por quê? Porque eu sei que 170 milhões de brasileiros dependem da saúde pública, mas não sou contra, naturalmente, a existência da saúde privada, que tem também o seu papel dos convênios, que tem que responder. Uma coisa não se bate com a outra. A grande questão é não ser ortodoxo nessas questões. É olhar o assunto, buscar subsídios sobre eles, ouvir o que as pessoas têm a dizer, a favor e contra, e depois formar a tua opinião e defendê-la. Eu defendo com paixão naquilo que eu acredito. Por quê? Porque eu estou convencido de que, pela forma como nós estamos caminhando, vai aumentar a fome do brasileiro, o desemprego, nós com isso teremos maiores dificuldades na retomada e desenvolvimento econômico. Então eu quero contribuir de forma aberta, a cabeça aberta, discutindo com dados, com subsídios, para que realmente o país possa avançar. Para mim isso é ser humanista. Isso aí. Beleza. E só para encerrar, embora o horário nos enforque, porque vontade de conversar com o senhor eu tenho o dia inteiro. Né? Não, mas é um prazer. Mas O assunto não falta. É um prazer. Para encerrar, quanto ao o que o deputado federal José Fortunati tem se preparado para fazer de diferente no nosso estado, no Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que os meus 46 anos de vida pública me mostraram que é possível, através dos ensinamentos, do aprendizado. Já quebrei a cara muitas vezes, já me equivoquei muitas vezes. E uma das coisas que eu aprendi temos que ter diálogo. Temos que, de forma muito forte, buscarmos soluções para as coisas. Não dá para ficar enrolando. A gente tem que tomar uma decisão, a favor ou contra. Não temos que sair de cima do muro. Eu vejo muitos deputados dizendo, vou ver. A partir do momento que eu tenho uma posição, posso agradar ou desagradar, mas eu tenho que ter posição. Então esta é a postura que eu quero levar a Brasília. Com diálogo, ouvindo muito, como sempre ouvi, mas sempre defendendo as políticas públicas que interessam, não a um grupo qualquer, mas a maioria da população. É isso que está faltando, segundo o meu entendimento, em grande parte, não todos, não vou ser injusto, em grande parte dos nossos parlamentares. Olhar para a política pública, sempre com aquele olhar para quem mais precisa, do que por algumas castas, alguns segmentos que já são muito beneficiados com o dinheiro público e que acabam tendo maior força de pressão em Brasília. É isso aí. Muito obrigado pela sua estada aqui, obrigado pela sua consideração, pela sua humildade, simplicidade. Eu me sinto, ontem eu fiz um discurso que usei uma palavra errada, como eu me chamei de ninguém, mas na real eu queria me dizer que eu sou apenas um aprendiz,
né? De um lado 40 anos de rádio, do outro lado 40 e poucos anos de Vida política, pública. né? De vida pública. Então eu me sinto um aprendiz no meio de vocês, para mim é uma satisfação imensa. E a nossa rádio, humilde, né? Continua sempre à disposição do Fortunati, sempre que puder, quiser aparecer, estamos à disposição. E o programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, tem por essa missão trazer a verdadeira notícia, trazer a verdadeira intenção dos candidatos e possivelmente fazer o melhor que é para o povo, não para nós. A gente não pode pensar em nós, porque a gente faz para o povo. E querendo ou não, né, deputado, o voto da pessoa mais simples tem o mesmo valor do voto do presidente da República. Eu diria, a vida da pessoa mais simples tem o mesmo valor do presidente da República. Só para encerrar e contextualizar a pessoa. Certamente nós estamos aqui em 3 no estúdio, cada um os nossos saberes, os nossos conhecimentos que são de cada um. Então nós aprendemos sempre em comunhão, cada um com seus valores, não é porque tem a função X, função Y, porque ganha o salário X, o salário Y, que alguém é mais importante do que outro. Claro. O importante é valorizarmos as pessoas, e as pessoas podem ser boas ou más. E é assim que a gente tem que separar. Pode ter boa índole e má índole. Eu separo dessa forma. E não porque tenha curso universitário, seja analfabeta, não porque ganhe X ou Y, mas pela sua índole. Sendo boa, sendo de boa índole, certamente terá do meu lado todo o apoio, toda a conversa, para que a gente juntos possamos continuar caminhando. Bom dia a todos, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom almoço para José todo mundo. Fortunati no programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece.